Você já imaginou pagar a INSS por anos e na hora que você mais precisa ter seu benefício negado? Isso acontece com milhares de brasileiros e o motivo, muitas vezes, é um detalhe crucial que poucos entendem completamente: o período de carência. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vou te revelar pode ser a diferença entre ter seu direito garantido ou enfrentar uma enorme dor de cabeça com o INSS. Olá, eu sou Adriano de Castro Antônio, advogado especialista em direito público, e este é o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo e ative o sininho, porque toda semana trazemos informações valiosas como essa. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais importantes e, infelizmente, mais mal compreendidos do direito previdenciário: os períodos de carência. Entender isso, pessoal, é fundamental para planejar o seu futuro e garantir sua segurança e da sua família. Vamos começar pelo básico, de forma clara e objetiva. O que é, afinal, o período de carência? Pense na carência como um número mínimo de contribuições mensais que o segurado precisa ter pago ao INSS para ter direito a determinados benefícios previdenciários. É como se fosse um pedágio ou um tempo de espera qualificado para acessar certos direitos. Essa exigência está prevista na Lei 8.213, de 91, a Lei de Benefícios da Previdência Social, principalmente em seu artigo 24 e seguintes. A ideia por trás da carência é garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário e evitar fraudes, como alguém que começa a contribuir apenas quando já está doente ou prestes a precisar de um benefício. É crucial não confundir carência com tempo de contribuição. Tempo de contribuição é o período total que você contribuiu e é usado para calcular o valor da aposentadoria e para alguns tipos específicos de aposentadoria, como a por tempo de contribuição, que sofreu grandes mudanças com a reforma da Previdência. Carência, pessoal, repito, é o número mínimo de contribuições para ter acesso a certos benefícios. Agora, a pergunta de milhões: quais benefícios exigem carência e qual é o pedágio para cada um? Vamos detalhar os principais, com base na legislação atual. Primeiro, auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio de doença, e aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Para estes, a regra geral é de 12 contribuições mensais. Ou seja, você precisa ter pago o INSS por no mínimo um ano antes de ficar incapacitado para o trabalho. Isso está lá no artigo 25, inciso 1º da Lei 8.213/91. Mas atenção, existem exceções importantíssimas que dispensam a carência, e falaremos delas daqui a pouco. Segura essa informação. Segundo, salário maternidade. Para segurada contribuinte individual, como autônomas e MEI, facultativa e especial, trabalhadora rural em regime de economia familiar, a carência é de 10 contribuições mensais, conforme artigo 25, inciso 3 da Lei 8.213/91. Já para segurada empregada, empregada doméstica, trabalhadora avulsa, a carência é dispensada, ou seja, basta estar trabalhando com carteira assinada ou nessas categorias no momento do parto, adoção ou guarda para fins de adoção. Terceiro, auxílio reclusão. Esse benefício paga aos dependentes do segurado de baixa renda que é preso em regime fechado. Exige 24 contribuições mensais. Essa foi uma alteração trazida pela Lei número 13.846 de 2019. Antes não havia carência para esse benefício. É um ponto que gera muita confusão e é vital estar atento. Quarto, aposentadorias programadas por idade, tempo de contribuição após a reforma. Para as aposentadorias, de modo geral, a carência exigida é de 180 contribuições mensais, o que equivale a 15 anos de pagamento. Isso está no artigo 25, inciso 2 da Lei 8.213/91. Este é um requisito fundamental para quem planeja se aposentar. E quinto, pensão por morte. Aqui temos uma boa notícia: a pensão por morte, em regra, não exige carência. Se o falecido era segurado no INSS na data do óbito, seus dependentes podem ter direito ao benefício, independentemente do número de contribuições que ele tenha pago.
O que pode variar dependendo do tempo de contribuição e da idade do dependente é a duração da pensão, mas não o direito a ela em si. Isso está no artigo 26, inciso 1. Como prometi, vamos falar das situações em que a carência para o auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente é dispensada. Isso é crucial e pode salvar o seu direito. De acordo com o artigo 26, inciso 2 da Lei 8.213 e o artigo 30, parágrafo 2º do Decreto 3.048, a carência não é exigida nos seguintes casos. Primeiro, acidente de qualquer natureza ou causa. Se a incapacidade para o trabalho decorrer de um acidente, seja ele de trabalho, doméstico, de trânsito, não importa, a carência é dispensada. Basta que você seja segurado do INSS. Segundo, doença profissional ou do trabalho. Da mesma forma, se a incapacidade for causada por uma doença diretamente ligada à sua atividade profissional, a carência também não será um obstáculo. Terceiro, doenças graves especificadas em lista. Existe uma lista de doenças graves atualizadas periodicamente pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Previdência que também isentam o segurado da carência. Essa lista está mencionada no artigo 151 da Lei 8.213 de 91. É fundamental destacar que, mesmo nessas situações de isenção de carência, o cidadão precisa ter a qualidade de segurado na data do início da incapacidade ou da doença. Falaremos sobre qualidade de segurado já já, pessoal. Este é outro ponto que gera muita angústia e dúvidas. Doutor, parei de pagar o INSS, perdi todos os meus direitos? Calma, a lei prevê o chamado período de graça, que é um tempo durante o qual você mantém a qualidade de segurado, mesmo sem estar contribuindo. Isso está lá, pessoal, no artigo 15 da Lei 8.213. A duração desse período de graça varia, sem limite de prazo, para quem está recebendo benefício previdenciário, exceto auxílio acidente, até 12 meses. Após cessar as contribuições para o segurado, que deixou de exercer atividade remunerada ou está suspenso ou licenciado sem remuneração. Este prazo pode ser prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, 10 anos, sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade segurada. E pode ser prorrogado por mais 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, em alguns casos, o período de graça pode chegar a 36 meses. Eu já tratei disso em outro vídeo. Até 12 meses. Após cessar a segregação para o segurado acometido de doença de segregação compulsória, até 12 meses. Após o livramento para o segurado retido ou recluso. Até 3 meses após o licenciamento para o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. E até 6 meses para o segurado facultativo após a cessação das contribuições. Durante o período de graça, você continua protegido pelo INSS. Se ficar doente ou sofrer um acidente que o incapacite, por exemplo, poderá ter direito ao benefício desde que cumpra a carência, se não for uma das exceções que já vimos. Se o período de graça acabar e você não voltar a contribuir, infelizmente, você perde a qualidade segurada. E aí o que acontece com as contribuições que você já pagou para fins de carência? Aqui, a lei também traz regras específicas. Após a perda da qualidade de segurado, para voltar a ter direito aos benefícios que exigem carência, como auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, salário maternidade e auxílio reclusão, o segurado deve contar, a partir da nova afiliação à Previdência Social, com metade dos períodos de carência originalmente exigidos. Isso está no artigo 27A da Lei 8.213. Por exemplo, para auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, que exigem 12 meses, você precisará de 6 novas contribuições. Para o salário maternidade, contribuinte individual, facultativo, especial, que exige 10 meses, precisará de 5 novas contribuições. Para o auxílio reclusão, que exige 24 meses, precisará de 12 novas contribuições.
Mas atenção, para a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e especial, as contribuições anteriores à perda da qualidade segurada são consideradas para carência, desde que somadas às novas contribuições após a refiliação, atingindo o mínimo de 180 contribuições. Essa regra da metade da carência é uma colher de chá importante, mas o ideal é sempre manter suas contribuições em dia para não correr risco. O tema da carência é vasto e, como muitos no direito previdenciário, gera debates e interpretações. Outro ponto frequentemente debatido é a questão da doença pré-existente. Se o segurado já tinha doença antes de se filiar ao INSS, ele não terá direito ao benefício por incapacidade, a menos que a incapacidade sobrevenha por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Isso está no parágrafo 1º do artigo 42 e parágrafo 1 do artigo 59 da Lei 8.213. Os tribunais também analisam com rigor a lista de doenças graves. É importante que o laudo médico seja bem fundamentado para comprovar a doença e a incapacidade, facilitando o reconhecimento do direito, inclusive a dispensa de carência. Diante de tudo isso, o que você pode fazer para não ser pego de surpresa? Primeiro, mantenha suas contribuições em dia. Parece óbvio, mas é o mais importante. Se for autônomo ou facultativo, organize-se financeiramente. Segundo, acompanhe seu CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Verifique no portal ou aplicativo Meu INSS se todas as suas contribuições estão registradas corretamente. Qualquer divergência pode te prejudicar. Terceiro, conheça seus direitos, informe-se, assista a vídeos como este, leia sobre o assunto. O conhecimento é a sua maior arma. Quarto, guarde todos os documentos, laudos médicos, exames, comprovantes de pagamento do INSS, carteiras de trabalho, tudo pode ser útil. Quinto, em caso de doença ou acidente, procure um médico imediatamente e documente tudo. Se houver incapacidade, o requerimento do benefício deve ser feito o quanto antes. Sexto, benefício negado. Não desista. Se você acredita que tem direito e o INSS negou seu pedido, procure um advogado especialista em direito previdenciário. Muitas vezes a negativa administrativa pode ser revertida na justiça. O profissional poderá analisar seu caso, verificar se a carência foi cumprida ou se você se enquadra em alguma exceção. Mas entender os períodos de carência é libertador. Recapitulando, carência é o número mínimo de contribuições para ter acesso a benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão. Vimos que existem exceções importantes que dispensam essa carência, especialmente em casos de acidentes e doenças graves. Também desvendamos o período de graça e como recuperar a qualidade segurada e a carência após parar de contribuir. Se este vídeo te ajudou, se esclareceu suas dúvidas, peço que você faça 3 coisas. Primeiro, curta esse vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Segunda, compartilhe com seus amigos e familiares. Muitas pessoas precisam dessa informação. Terceira, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. E um forte abraço, pessoal!